Olá, bem-vindo às nossas aulas de ciências. As plantas se reproduzem. Você sabia que as plantas se reproduzem? Pois é, não é só os animais, não, as plantas também. Então, nós vamos ver agora como é que elas se reproduzem, a reprodução das plantas. Vamos lá? As plantas se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. No miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas das flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização. Pode ocorrer com o auxílio de insetos, morcegos, aves, vento e água. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns animais. Aquele líquidozinho docinho, né? O néctar é um líquido açucarado, produzido pelas flores. O néctar é o alimento de borboletas, beija-flores e outros animais. E as abelhinhas, né? São as abelhinhas. Então, como vocês podem ver, a planta, através dela, da reprodução dela, é feita através das flores. Aquele pólenzinho. Para ela atrair para que o pólen seja direcionado para outras plantas, para que haja a reprodução, ela tem um néctar, que é um líquidozinho doce, que atrai os animaizinhos, que é os beija-flores, os besourozinhos, e é através deles é que é feito essa polinização. Como elas são espertas, né? Então, as plantas é feita assim, a reprodução delas é através desse pólen. Esse pólen vai passando para outras plantas, de outras plantas vai passando assim, e aí vai dar a polinização e aí a reprodução das outras plantas. Olha aqui. Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para a outra. Ó, ela chega lá naquela florzinha, aí pega aquele pólenzinho ali que tá ali, né? Aí ela vai para outra florzinha procurar o néctar e lá ela deixa aquele pozinho lá, aquelas bolinhazinhas. Pois é, aqueles grãozinhos ela deixa naquela outra planta. E ali começa a reprodução. A abelha, com o corpo coberto de grãos de pólen, olha aí a abelha, toda cheia daquela poeirinha. E aí ela pousa em outra flor e aí começa a polinização. Você sabia que a abelha é muito importante? Pois é, a abelha tem um papel muito importante na natureza. Sem as abelhas, fica difícil a polinização e fica difícil a reprodução. Então, a abelha é um dos fatores importantes, viu? Ela é quem faz essa polinização aí, entre as flores. Depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente. Olha só. Então, depois que a flor vai murchar, aí vai ficar a sementezinha. E essa semente é que dá o resultado para a fecundação das novas plantas. A semente resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião, que originará uma nova planta. Então, através dessa semente é que vai nascer a outra planta. A parte feminina da flor desenvolve e se transforma em fruto. Podemos dizer, então, que a partir das flores forma-se a frutose, as sementes, as quais darão origem a novas plantas. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto. Então, os frutos, eles são responsáveis por proteger as sementes, que essas sementes é que dão origem à nova planta. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes para o ar. Outros são comidos por animais, que eliminam as suas sementes com as fezes, espalhando por outros lugares onde passam. Esse processo é conhecido como dispersão. Olha aí.
Preste atenção nessa palavra, hein? Dispersão. O animalzinho foi lá, comeu a frutinha, aí colocou as fezes dele em vários lugares, dispersou, né, as sementes, né, através das fezes, que vai dar origem a novas plantas. E essa aí é a dispersão. Se alguém perguntar qual é aquele processo que o animal faz, né, aí é chamado de dispersão. Olha aí, os frutos se formam a partir das flores. Você está vendo ali a flor? Ela tá uma flor, lá, aquele botãozinho dela. Quando as pétalas dela murcharem, que caírem, aí já começa a formar o fruto. Olha aqui o fruto. E quando ele amadurece, ele se abre. Você sabe que frutinha é essa? Hein? Pois é, essa frutinha, ela é muito docinha. Tem as sementezinhas dela. E quando ela se abre, os passarinhos vêm comer. Ela se chama romã. É uma fruta muito conhecida, que tem gente que usa ela até para tratamento medicinal, garganta, muitas outras coisas assim. Então, os passarinhos gostam de comer porque ela é uma frutinha doce, os carocinhos dela é bem docinho. E aí é onde vai ocorrer a dispersão, né? Eles vão comer a frutinha e vão dispersar em outros lugares, e aí vai aparecer outros frutos. O beija-flor, olha aí a poesia sobre o beija-flor, vamos ouvir? Bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Olha que linda essa poesia de Marcos Magno. Festa no meu jardim. Se você quer ver ela todinha, você baixa ela, você vai lá, pesquisa e vai ler algumas coisas sobre a festa no meu jardim. E aqui é só um trechinho que fala sobre o beija-flor. E aí ele vai de flor em flor. Gente, ele é tão pequenininho ele. E mais ele baixa as asas muito rápido, que é coisa de segundos, você não consegue acompanhar a quantidade de vezes que ele bate as asas. E aí ele diz assim, ele não enche a pança. Claro, a barriga dele é bem pequenininha e ele vai comendo de pouquinho em pouquinho, por isso que ele não enche a pança. Beija-flor é muito lindo. Você já viu o beija-flor? Pois é, o beija-flor ele também é responsável pela polinização. Então ele vai de flor em flor. Cada vez que ele pega o néctar dessa florzinha aí, que ele vai beber o néctar, ele tá pegando o pólen também junto. E aí quando ele for numa outra flor, aí o que vai acontecer? A fecundação, porque ele vai deixar o pólen naquela outra flor que ele for beber o néctar. Não é interessante? Muito interessante. Você sabia? O pião é a semente do pinheiro do Paraná, a árvore comum no sul do Brasil. Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas que costumam comê-lo assado ou cozido. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre pinhão. A cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes como o peão. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes, que sobram provavelmente para comer depois. Lógico que depois ele não vai se lembrar onde foi que ele enterrou, não é mesmo? No entanto, muitas das sementes enterradas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem seu alimento. Olha aí que legal, não é mesmo? Quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar as sementes na natureza. Esse processo é chamado de dispersão. Olha aí essa palavra novamente. Pois é, só que agora o que acontece? A cutia, ela come as sementes dessa fruta do pinhão. E aí ela pega as sementes e ela vai guardar. Qual a intenção? Né? Ela está guardando para comer depois. E aí ela cava um buraquinho e enterra a semente. Sem saber, ela está plantando novas árvores. As árvores do qual ela vai ter sempre alimento. Olha aí como é, que animalzinho interessante, não é mesmo? E eu acho que os homens deviam seguir um pouquinho desse exemplo, viu? A cutia aí é super inteligente e super ecológica, olha só. Ela planta para depois colher. Gente, isso é muito interessante. E essa atitude dela é chamada de dispersão. Olha que cutia inteligente, viu? Gostei dela, viu? Ela tá de parabéns, porque ela tá preservando a natureza. Ela tá plantando mais árvores e nunca vai faltar alimento para ela, gente. Nunca, porque ela tá plantando, sempre vai ter pinhões para ela. Olha aí.
Isso aí é o ciclo da vida da planta. A fecundação, como é que ocorre? Aí vem a semente. Olha aqui a flor, tá vendo? Começou lá da semente, aí a semente vai germinando, vai brotando, começa a dar fruto. E aí ela vai brotando, e vai dar origem à nova planta, que ela vai virar a flor. E é através dessa flor, que tem o pólen, que os animais vão lá e retiram esse pólen e levam para outras plantas, que ocorre a fecundação. Mas tem plantas também que já elas mesmas fazem esse processo. Mas é muito importante a presença dos animais, principalmente das abelhas. Gente, a abelha ela tem um papel muito importante na fecundação. Então, vamos preservar também a nossa natureza, vamos preservar também as abelhas, né? Olha aí, a flor, a parte da flor. Você tá vendo aí a parte da flor? Olha, ela tem as pétalas. Essa pendalozinha aí, ó, é onde tá o pólen. O pólen fica aí. E é daí que os animais pegam esse pólen e vão colocar na outra plantinha que também tem esse esquemazinho aí, ó. Tá vendo? Essa parte aí da flor, aí dali é o ovário dela. As antenas, ó, nessas antenas são cheias de pólen. Nesses pólenes aí que é retirado para outras plantas e que aí faz a fecundação. É nesse aí que é feita a fecundação das plantas. Olha aí. Tá vendo aí as sementes? Tá vendo os frutos? Ó, da palmeira. Aí o pinho. Aquele que a cutia gosta de comer. Ele gosta de comer essas sementezinhas aí. E essas sementezinhas ele vai e guarda. Eu gostei muito da cutia. Gente, a história da cutia é muito interessante. Então, vocês observem bem que a natureza ela tá sempre assim se renovando, sabe? Os animais eles têm um papel muito importante na reprodução das plantas, sabe? Por quê? Porque eles têm um cuidado com a natureza, então ele está sempre numa integração. O animal e a natureza ele estão sempre com integração, eles estão sempre protegendo a natureza. Nós é que temos que aprender com eles isso. As plantas, caso da cebola, jacinto, narciso e tulipa, se reproduzem dividindo os subterrâneos. Espécies como a batata e a dália se reproduzem por meio de um semelhante envolvendo tubérculos subterrâneos. Graniolas e açafrão reproduzem de forma similar como as cebolas. Vocês estão vendo aí, ó? Tem algumas plantas que elas são lá na raiz, né? Tem outros que são as batatas e outros que brotam, né? Daquela parte do caule, né? Então, são várias formas de elas se reproduzirem, as plantas. Então, agora nós vamos ver um vídeo falando sobre a reprodução, ok? Vamos lá. Olha aí a abelhinha. Acordou cedo hoje, hein? As abelhas acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Ai, que lindo. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel. É parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura!
Olha aí, vocês viram aí que a abelha é muito importante para a polinização? Pois é, as abelhas realmente são necessárias para a polinização. Só existe muita reprodução das plantas se houver uma polinização entre as flores. E quem que faz esse intercâmbio? Quem que faz esse meio aí? Quem que ajuda? A abelha. Então, quando você vê uma abelha, por favor, não mate. Ela é necessária à natureza. É através dela que o corpo dela fica todo cheio com o pólen. E aí ela chega na outra flor e vai lá pegar, colher o pólen, o néctar e acaba deixando mais o pólen lá e fazendo a reprodução. Então a abelha realmente ela é muito importante na reprodução das plantas, ok? Então preste atenção, fique de olho, estude, preserve a natureza, porque ela agradece cada vez que você cuida da natureza, a natureza dá o retorno para você. Então tenha um bom dia. Beijos!